Olá, meu nome é Camila Moreira Loma, eu sou advogada, atuo há 10 anos, sou especialista em Direito de Família e Direito Processual Civil. Agradeço o convite para a gravação desse vídeo para colaborar com o grupo de estudos de Direito de Família do IARGS, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, na pessoa da doutora Sulamita Cabral, presidente, e na pessoa da doutora Liane Bestete, coordenadora do grupo. Então, o tema que eu trago hoje é um tema recente, que é referente a um artigo específico de uma lei que foi sancionada na semana passada, a Lei 14.010 de 2020, cujo artigo 15 traz uma alteração a um procedimento processual específico que envolve processo de família, que dispõe o seguinte, o artigo 15. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia prevista no artigo 528, parágrafo 3º seguintes da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil, deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Bom, esse artigo ele é bem claro e só da leitura a gente já consegue entender qual é a interferência, a incidência dele no âmbito dos processos de direito de família. Nós que trabalhamos com demandas envolvendo o direito de família, em algum momento já nos deparamos com algum processo de execução de alimentos, seja o rito que for. Esse rito, essa cobrança de alimentos, ela tem 2 ritos processuais que podem ser utilizados, dependendo dos requisitos. Um dos ritos é o rito da expropriação de bens. Esse rito, ele é aquele da famosa penhora, né? Se busca a quitação da dívida alimentícia por meio de penhora de valores, por meio de penhora de bens, enfim. E o outro rito, que é o rito com um meio mais coercitivo, que é o rito pela prisão, né? Sob pena de prisão. Esse rito da prisão, ele tem como objeto até as 3 últimas prestações vencidas de alimentos antes da interposição da ação. No caso, se vencer uma prestação de alimentos, já se pode entrar com uma ação de execução de alimentos pelo rito da prisão. E até 3 prestações se consegue inserir nessa cobrança. Além disso, parcelas mais antigas daí teria que ser pelo rito da expropriação de bens. Então, se percebe que o rito da prisão, ele lida com os alimentos mais urgentes, né? Naquele que venceu aquele mês e que realmente se necessita o alimentado, ele tem aquela urgência no cumprimento dessa obrigação pelo devedor de alimentos e então ele tenta utilizar a medida mais extrema, né, o meio mais coercitivo, para buscar que o devedor realmente pague a obrigação num tempo mais curto possível, haja vista a necessidade, né, a essência vital que é dos alimentos para o alimentado. Então, esse artigo, ele acaba interferindo diretamente, inclusive contra um dispositivo do CPC, que estabelece que a prisão nesse rito, né, ela deveria ser cumprida pelo regime fechado. E esse artigo novo, que na verdade não é uma surpresa para os operadores de direito, porque já vinham tendo decisões nesse sentido, né, da aplicação da prisão domiciliar para o devedor de alimentos, e então ele interfere diretamente nesse rito processual de cobrança de alimentos. Como eu falei antes, né, a questão dos alimentos ela é vital para o alimentado e a possibilidade desse cumprimento não ocorrer em curto tempo pode prejudicar muito aquela situação de qual o alimentado já é a parte mais vulnerável da relação, tanto que recebe alimentos para sobrevivência. Então, o que aconteceu? Com essa pandemia, né, na verdade desde o início de março, quando se começou a trabalhar com a questão da pandemia, algumas decisões no âmbito do judiciário foram tomadas para tentar conter a propagação do vírus e evitar medidas de restrições, enfim, de contágio, né?
Essa pandemia, ela trouxe muitos problemas para a área da saúde, né? Mas também trouxe problemas na área econômica, na área financeira. Se sabe que o comércio foi fechado, que houve um aumento no número de desemprego, suspensões de contratos, de salários, enfim. Se sabe que tem realmente pessoas que estão tendo as suas reduções, a sua possibilidade financeira reduzida. Entretanto, isso não faz com que seja eximido de pagar, né, a obrigação alimentícia. Se sabe que, mesmo em caso de desemprego ou de pouca possibilidade financeira, o devedor de alimentos ele não perde a responsabilidade, ele ainda tem a obrigação de sustento de seus filhos, motivo pelo qual algum valor será devido. De alguma forma, ele tem que auxiliar no sustento da criança, do adolescente, do seu filho, enfim, pela necessidade que o alimentado apresenta. Então, quando se está diante de uma situação em que há realmente a redução da possibilidade, existem meios para buscar uma adequação, né, e que não justificam a inércia ou simplesmente o pagamento a menor pelo devedor de alimentos, né. Se não consegue um acordo, analisando uma situação provisória de redução de possibilidade, se o alimentado e o alimentante não entram em algum acordo de redução, o alimentante pode ingressar com ação de revisão de alimentos, demonstrando assim ao juiz realmente que houve alteração, né, no binômio da possibilidade, necessidade e pelo modo proporcional, né, o trinômio, proporcionalidade, necessidade e possibilidade, o judiciário irá analisar o caso específico e ver se realmente é o caso de redução ou não dos alimentos, não é? Então, a inércia ou redução, simplesmente pela vontade do devedor de alimentos, não é plausível, não é? Tem meios para tentar buscar essa resolução. Então, seja fora da pandemia, o motivo que for, sempre a inércia do devedor não pode ser beneficiada, ele tem a obrigação e ele tem que buscar meios para cumprir essa obrigação, né? Estamos falando do sustento das crianças e dos adolescentes. Então, o que acontece? Estando inadimplente, sendo o caso de alimentos, né, até os últimos 3, esses credores de alimentos, as crianças e os adolescentes, podem buscar a cobrança, né, a execução desses alimentos por um dos ritos, no caso, então, da prisão, que é o que a gente está analisando agora, que houve essa alteração. Ocorre que, ainda em março, 17 de março, quando começaram as primeiras medidas no âmbito do judiciário em razão da pandemia, o CNJ emitiu uma recomendação de número 62 para que os tribunais adotassem medidas de prevenção à propagação da infecção pelo novo coronavírus e recomendou no seu artigo 6º que os magistrados de competência civil considerassem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Então, esse é o argumento que foi utilizado para determinar que as prisões por dívida alimentícia fossem substituídas da sua forma de cumprimento para domiciliar. Em seguida, ainda em março, o STJ, então, emitiu uma decisão, proferiu uma decisão no habeas corpus número 568-021, em 27 de março, estendendo a todos os presos por dívida alimentar no país uns efeitos de uma liminar anteriormente concedida nesse habeas corpus, que somente dizia respeito ao estado do Ceará, para que esses presos então passassem a cumprir a sua prisão em regime domiciliar. Esse habeas corpus ele ainda está em julgamento, né? O julgamento, na verdade, estava marcado para o dia 10 de junho, mas em razão, inclusive, dessa lei, desse projeto de lei que seria votado, que foi sancionado, foi adiado o julgamento, está previsto agora para o dia 24/6. Mas, então, nesses últimos meses, desde março, os tribunais vinham aplicando essa orientação de que as prisões por dívida de alimentos seriam substituídas para cumprimento em prisão domiciliar. O nosso Tribunal de Justiça também estava aplicando essa prisão domiciliar. Eu vou citar um número de um acordo para exemplo.
que habeas corpus civil número 784, 26, 32, 19, que é justamente uma execução de alimentos, e o devedor acabou pedindo que fosse cumprida a prisão domiciliar, e que foi concedida em razão usou como argumento a pandemia do Covid-19. Então, esse tema, ele é de extrema repercussão e de muita divergência de opinião, em razão de que há dois polos nessa relação que precisam de atenção. De um lado, a gente tem o alimentante, que está inadimplente, não se sabe os motivos, enfim, e que foi determinada sua prisão pelo não pagamento, para que efetue o pagamento sob a pena de prisão. E ele não efetuou o pagamento, tampouco comprovou, né, não apresentou uma justificativa que lhe eximisse da obrigação, então foi determinada a prisão. E ele vai cumprir a prisão domiciliar em casa. E de outro lado, a gente tem a parte vulnerável, que é a criança e adolescente que não está recebendo esses alimentos. O que acontece? Todos nós, na verdade, a sociedade está sendo orientada para ficar em casa, não é? Desde o começo, em março, as orientações sempre foram no sentido de evitar sair na rua, evitar aglomerações, enfim, demais medidas sanitárias e de higiene. Então, o ficar em casa, na verdade, já é uma coisa que está sendo determinada para a população. Então, o regime domiciliar dessa prisão não seria uma medida coercitiva. Ao contrário, se verifica que o devedor de alimentos vai ficar na sua casa, vai comer a sua comida, vai conviver com a sua família, vai ter acesso ao computador, internet, enfim, vai ficar no conforto do seu lar, não é? Então, não parece que se manteve, né, o caráter coercitivo dessa prisão, desse rito de cobrança de alimentos, por causa dessa nova medida, né, de determinar que o devedor fique em casa. Então, se sabe, claro, que tem os operadores do direito que defendem a aplicação do regime domiciliar, apresentam os motivos razoáveis, que é a questão da dignidade da pessoa, do próprio devedor de alimentos e das demais pessoas que conviveriam com ele, porque se ele fosse exposto a uma situação de aglomeração ou de contágio, ele poderia ainda propagar e passar para outras pessoas. É uma questão de saúde que pode ocasionar falecimento, e enfim. Então tem uma questão da vida dessa pessoa, do alimentante, e que justificaria, então, o cumprimento da prisão domiciliar. Porém, esse cumprimento de prisão, como referi antes, ele, de certa forma, perde o caráter coercitivo da medida de prisão e que afeta o outro lado, que é o alimentado, que, por outras vezes, poderia estar recebendo a dívida, né, a quitação do seu débito por causa da ameaça da prisão, porém, nessa nova forma de prisão, a domiciliar, não vai surtir efeito ao devedor de alimentos, que vai continuar inerte ou vai continuar sem pagar a totalidade dos alimentos devidos, enfim. Ou seja, a parte já mais vulnerável, que é a criança, adolescente, enfim, o alimentado, vai continuar em prejuízo, não vai ter o alcance, não vai ter a coerção necessária, né, a medida necessária para coagir o devedor de alimentos a fazer a quitação desse débito, não é? Então, há essa discussão já estabelecida nesses últimos meses referente ao afastamento, né, a ineficácia de estabelecer o cumprimento da prisão domiciliar ao devedor de alimentos, porque não seria uma desvantagem para ele ficar em casa. Então, percebe-se que esse fica duvidoso a questão do caráter coercitivo, o que pode ocasionar, inclusive, novas ações e novas inadimplências, porque se antes um devedor de alimento, claro, tem pessoas que realmente estão passando por necessidades e descumprem, não por vontade própria, mas realmente por vários motivos, mas como eu falei antes, a gente está vivendo uma situação nova que todo mundo está se adequando e passando por dificuldades, então nada impede que a pessoa que realmente tem essa dificuldade em fazer a quitação agora, ou tá vendo que vai acontecer algum problema, entre em contato com a outra parte e tente chegar num acordo, né, uma resolução consensual, razoável para as duas partes,
naquele momento, de forma provisória até, e para mostrar uma boa fé realmente, né, da parte do devedor de alimentos. Ou, se não chegar ao consenso, ele pode interpor ação de revisão de alimentos, demonstrando cabalmente que realmente houve a redução da possibilidade e o juiz analisar o caso a caso. Mas simplesmente aquele devedor de alimentos que se sabe que existe, que age às vezes por má fé ou por algum litígio com a outra parte, enfim, algum conflito, que simplesmente não paga porque não quer, e que quando chega o mandado de prisão você sabe que resolve e que acaba fazendo o pagamento para não ir preso, esse que age mais em má fé não vai se sentir ameaçado pela prisão e vai continuar inerte. Então, se percebe que há um prejuízo àqueles credores de alimento realmente que acabam sendo prejudicados pela falta de uma medida mais extrema e que realmente gere mais eficácia, que tenha mais eficácia para fazer com que o devedor de alimentos quite a dívida alimentar, né? Então, se sabe que tem que ponderar os dois lados, a questão da dignidade dos dois lados, a questão da vida, da saúde e da proteção não só das pessoas envolvidas, mas como a sociedade em si, para evitar o aumento do contágio do coronavírus. Mas realmente a gente tem um polo que se apresenta um pouco mais frágil, né, e que inclusive constitucionalmente lhe é devida proteção integral, que é a criança e adolescente, e que tem que ponderar melhor ou achar talvez alguma outra forma de conseguir um meio que retome a eficácia da prisão enquanto se está vivendo esse momento, ou se busca alternativas para a resolução de conflitos. Mas a gente sabe que essa lei também ela é provisória, ela vai até 30 de outubro de 2020. No entanto, a gente não tem certeza de como serão os próximos dias, de como serão os próximos meses. A sociedade está se adequando, né? Cada dia que passa se houve novas restrições, novas regulamentações. Em alguns lugares estão com menos contágio, outros com mais. Então, não se sabe como é que vai se dar essa evolução da pandemia no Brasil. Se espera, obviamente, que se acabe, que se diminua o contágio o mais breve possível, mas enquanto não se tem uma situação definitiva, enquanto a gente viver durante esse período da pandemia, a qualquer momento pode vir novas resoluções, novas alterações, e então essa decisão, todavia, é a que está em vigor, né, de que a prisão por alimentos ela vai se dar no regime domiciliar, e se espera que os colegas, que os operadores de direito busquem meios para tentar solucionar os conflitos existentes da melhor forma possível para os dois lados, sempre buscando atender a questão da necessidade vital dos alimentos, que é para o alimentado, ao mesmo tempo, claro, analisando o caso concreto do devedor de alimentos, né, o que estaria acontecendo com ele para que nesse momento ele não consiga efetivamente cumprir a obrigação que já foi estabelecida, né, dos alimentos. Então, é um momento de que a gente tem que ter mais sensibilidade para analisar o caso a caso e buscar que as pessoas também ajam com mais solidariedade na resolução dessas questões envolvendo os alimentos. Então, é um tema realmente que traz muita divergência de opinião e que ainda vai se prolongar por algum tempo, porque não se sabe também o número de demandas que vai aumentar em razão da falta dessa coerção, do peso que é a questão da prisão para o devedor de alimentos. Então, não se sabe também se vai aumentar o número de inadimplência, o número de execuções por falta de pagamento de alimentos. E se verificar que essa prisão domiciliar realmente não está tendo efeito, talvez haja alguma mudança no judiciário, alguma alternativa para tentar resolver esse conflito, né? Então, eu agradeço ao convite do IARGS para trazer esse tema para debate. Espero que tenha colaborado com um grupo de pesquisa, né? E que tenha incentivado as colegas que busquem, né, se aprofundar nesse tema, tentando buscar medidas alternativas e talvez algumas novas
situações, enfim, que podem ser trabalhadas com as pessoas caso a caso, com o alimentante e com o alimentado, buscando diminuir os efeitos que essa pandemia está causando dos dois lados, não é? Então, obrigada pelo convite, agradeço novamente ao IARGS e a todos os colegas que estão assistindo esse vídeo. Muito obrigada.